Bom dia a todos, passando com a poderosíssima palavra do Senhor nesta manhã, aleluia. A palavra que salva, que cura, que liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e com fogo e que nos leva para o céu, aleluia. Quero deixar, aleluia, Salmos 46, aleluia, para a nossa meditação nesta manhã, aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei como tem sido os seus dias, aleluia, se você tem passado, aleluia, por alguma angústia, por algum momento difícil, se o dia mal de repente bateu a sua porta porque ele chega sem avisar, aleluia, mas o Senhor nesta manhã ele está nos falando, aleluia, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, aleluia, aleluia, Ele é o nosso refúgio. A palavra do Senhor diz: torre forte é o nome do Senhor, o justo correrá para ela e terá abrigo. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, aleluia, bem presente, aleluia, no meio da nossa angústia. Aleluia, nós sabemos que nem em todos os momentos nós conseguimos ter pessoas ao nosso lado. Hoje o dia é corrido para todo mundo e muitas vezes não é que as pessoas não nos amam, que elas não se importam conosco, mas muitas vezes, aleluia, o tratar de Deus também nas nossas vidas, às vezes o Senhor quer que a nossa confiança esteja única e exclusivamente nele. E há momentos que nós nos sentimos sozinhos nas nossas batalhas, nas nossas guerras, né? Muitas vezes nós não recebemos uma mensagem, muitas vezes não recebemos um telefonema no meio de uma enfermidade, no meio de um processo, de uma batalha, aleluia, de um luto, aleluia, mas não é que as pessoas se esqueceram de nós, aleluia, é o tratamento de Deus, muitas vezes é somente Deus e nós e Deus, aleluia, e isso é suficiente, nós temos que entender que em alguns momentos, aleluia, a palavra do Senhor diz que há momentos de abraçar, há momento de deixar de abraçar, há momento de estar junto, há momento de afastar-se, aleluia, e nós temos que entender, porque há momentos, aleluia, que o Senhor será o nosso único socorro bem presente na hora da nossa angústia, aleluia, aquele que vai vir ao nosso encontro, aleluia, e nós vamos saber, aleluia, que foi Ele próprio que nos socorreu, que nos amparou, que nos levantou, que nos ergueu, aleluia, e que nos deu a vitória. Pelo que, aleluia, a palavra do Senhor está dizendo, não temeremos, aleluia. Quantas vezes nós tememos, né? Nós somos homens, nós somos falhos e quantas vezes nós tememos, mas a palavra do Senhor diz, ele tem um não temas, não temas. Em várias passagens da Bíblia, nós vemos o Senhor falando, não temas porque eu sou contigo. Aleluia, Ele tem um não temas para cada dia, aleluia, da nossa vida, para cada dia do ano. O Senhor tem um não temas porque eu sou contigo. Ele está falando, aleluia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que a terra se mudasse, aleluia, o salmista está falando, ainda que os montes se transportassem para o meio dos mares, esse ainda, aleluia, quer dizer muita coisa na nossa vida, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, ainda que você sinta falta, aleluia, de alguma coisa, aleluia, esse ainda, aleluia, o Senhor toma esse lugar, alabassuri canta alamanaia desse ainda, aleluia, porque Ele diz, não temas, porque eu sou contigo, ainda que você se sinta sozinho por um período, por um tempo de solidão, e às vezes não é solidão,
Aleluia, solitude. Muitas vezes o Senhor, ele não nos coloca sozinho. Muitas vezes nós temos que passar pelos desertos, aleluia. E deserto é um lugar de solidão, aleluia. Mas também é lugar de solitude, onde nós aprendemos a andar, aleluia. Aleluia, somente nós e Deus, aleluia. E há momentos que será assim, aleluia. Você vai ter muitos amigos, você tem uma família, mas você vai se sentir em alguns momentos que você está, aleluia, em momentos de solitude, aleluia. É o Senhor trabalhando, aleluia, querendo falar mais contigo, aleluia, no teu íntimo, no teu coração, aleluia. E se nós estivermos muito sempre rodeados, cercados, com muito barulho, nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, o Senhor falando conosco. Então, esse ainda que a terra se mude, esse ainda que muitas coisas se levantem e aconteçam, aleluia, ao nosso redor, aleluia, o Senhor diz, aleluia, pelo que não temeremos, aleluia, não temas. O Senhor está contigo no barulho e o Senhor está contigo nos silêncios, aleluia. Mas eu te digo que muito mais no silêncio, alabassura e canta alamanaia, do que em volta dos barulhos, aleluia. Aleluia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aleluia. Deus está no meio dela, não será abalada, você não será abalado, porque, aleluia, há uma cidade no céu, há um Deus no céu, aleluia, que vela por nós, que cuida de nós, aleluia. Aleluia, nós podemos achegar ao trono da graça todos os dias, aleluia, para buscarmos dele, aleluia, o nosso refrigério, aleluia, para o nosso dia a dia, o nosso descanso, né? Ele é descanso em meio às nossas tempestades, é onde nós podemos descansar. Tem um louvor que diz que há um lugar de refrigério no Senhor, há um lugar de descanso no Senhor, há um lugar onde somente no Senhor nós vamos encontrar paz, alegria, contentamento, porque nós vamos entender que muitas vezes nós temos tudo e que nós não temos nada, porque se nós não tivermos o Senhor, aleluia, nós acabamos não tendo nada. E esse lugar é no Senhor, é o lugar onde nós vamos encontrar, aleluia, a verdadeira paz, a alegria, aleluia, para as nossas almas, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, o nosso choro pode durar uma noite, pode durar meses, pode durar até anos, mas a alegria ela virá ao amanhecer. Aleluia, Deus o ajudará ao romper da manhã. Não sei como tem sido as suas noites, mas aleluia, ao romper da manhã, o Senhor tem uma alegria para você. Ele vai mudar o quadro, a situação. Não sei o que tem se levantado, quantas noites você tem passado em claro, mas há um romper da parte do Senhor para as nossas vidas e nós precisamos crer no que a palavra do Senhor diz, aleluia. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. O Senhor dos exércitos é aquele, aleluia, que não perde uma batalha, que não perde uma guerra. Portanto, se você está em batalha, se você está em guerra, aleluia, na sua casa, na sua saúde, aleluia, no seu casamento, o Senhor dos exércitos, aleluia, Ele está contigo, Ele está conosco, Ele é o nosso general de guerra, aquele que peleja, que batalha as nossas guerras conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, porque Ele tem esse poder. Aleluia. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aleluia. E Deus tem um aquietai-vos. No versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
aleluia, no meio dos nossos turbilhões, aleluia, das nossas emoções que muitas vezes se aflora, aleluia, o Senhor tem um aquietai-vos, quando a ansiedade quer tomar conta do nosso coração, quando o medo quer sobressair, quando a angústia quer tomar conta, aleluia, da nossa vida, aleluia, e fazer a gente olhar para o nosso cenário como se não tivesse mais jeito, como se não tivesse mais, aleluia, aleluia, como se o Senhor não estivesse conosco, como se o Deus de Jacó não fosse nosso refúgio, como se Ele não fosse nosso socorro bem presente, aleluia, a nossa fortaleza, aleluia. Aleluia, o Senhor tem um aquietai-vos e saber que eu sou Deus, o Senhor vai se manifestar no momento certo e na hora certa na sua vida. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus, aleluia. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos, mais uma vez ele fala, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia nesta manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, aquieta o teu coração, aleluia. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente olha, aleluia, para os cenários que se nos apresentam na nossa vida, na nossa história, e a gente pensa, meu Deus, como é difícil, alabaçura e canta, crê na tua palavra, crê que o Senhor vai se mover a nosso favor, crê que o milagre vai acontecer, que crê que a cura pelaquilo que nós estamos orando vai se manifestar na nossa vida, na vida das pessoas pelas quais nós estamos orando. Aleluia, mas nós temos que andar por vista, nós não temos que andar por vista, nós temos que andar por fé, nós temos que andar pelo que a palavra diz, nós temos que estar, aleluia, debaixo de uma palavra. Aleluia, e crer nessa palavra, porque quando chega o dia mal, quando chega a dificuldade, quando a angústia bate no nosso peito, no nosso coração, nós temos que lembrar de uma palavra. E se você tiver uma palavra, labassura e canta lamanaia, você tem tudo. Aleluia, porque ela vai, aleluia, se materializar. Ela vai acontecer na sua vida no momento certo e na hora certa. A palavra de Deus, aleluia, ela vai, aleluia, produzir o milagre que você está esperando, aleluia. Talvez você esteja fazendo um tratamento médico, talvez você esteja com a causa na justiça, talvez você esteja, aleluia, passando por um processo de anos, né, com uma doença, aleluia, fazendo um tratamento, ou mesmo passando por um momento difícil, aleluia, que só você e Deus sabe, porque quando a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, aleluia, às vezes tem pessoas que passam noites que somente elas e Deus sabem, e há muitos anos, aleluia, mas eu quero te dizer, alabassura e canta lamanaia, que o Senhor é aquele que entra, aleluia, nos momentos mais improváveis da nossa vida, aleluia, nos momentos em que a gente acha que nós não temos mais recursos, que nós não temos mais o que fazer. É nesse exato momento que o Senhor deseja entrar, aleluia, com o nosso milagre, com a restauração, com a cura. Tome posse da tua vitória nesta manhã, aleluia. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus, o Senhor ainda salva, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda faz milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor, aleluia, Ele quer entrar na nossa vida, nós precisamos, aleluia, tomar atitudes de fé, mesmo que a gente não esteja vendo nada. Nós temos que, aleluia, orar, confiar, meditar na palavra, aleluia, e crer que o Senhor é aquele que se levanta ao nosso favor, é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes, aleluia. O Senhor, aleluia, tem, aleluia, aleluia,
Ele é o mais interessado em nos abençoar do que nós imaginamos. Aleluia, só está esperando, aleluia, aleluia, que a nossa pequena fé, aleluia, ela se movimente, aleluia, aleluia, e mova o seu coração, aleluia, porque quando nós oramos, nós movemos o coração de Deus e movemos o céu trabalha por nós, aleluia, quando nós cremos na palavra, profetizamos a palavra em meio ao caos, em meio aos vales de ossos secos da nossa vida, o Senhor faz se levantar um exército como ele fez, aleluia, lá com Ezequiel no vale dos ossos secos, aleluia. Não importa, aleluia, sei que existem pessoas que estão travando batalhas, alabaçura e canta na sua mente, aleluia, pessoas que travam batalhas emocionais na sua mente, no seu corpo físico, aleluia, na sua casa, com seus familiares, com seus filhos, alebaçura e canta lamanaia, mas o Senhor é aquele, aleluia, que visita os nossos ossos secos, aleluia, aquilo que é impossível para nós de reviver, de ressuscitar. O Senhor quer dar vida nesta manhã, pelo poder da palavra de Deus. Aleluia, Ele é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora que o teu coração está angustiado, está triste, na hora que a depressão entra na tua vida e que você muitas vezes se sente triste, que muitas vezes a pessoa se levanta e não tem um motivo para ter alegria. Quantas pessoas estão em depressão, quantas pessoas estão precisando de um alívio e muitas vezes elas são como, o coração delas são como um baú que guarda segredos, né? E muitas vezes não divide com ninguém, e muitas vezes guarda para si próprio, mas está em um processo de depressão, em um processo de que não sente mais alegria, mas o Senhor te fala nessa manhã, aleluia, que Ele é a tua alegria, Ele vai trazer a tua alegria de volta. Não sei, talvez você tenha perdido a sua alegria, porque talvez uma pessoa tenha morrido, você está de luto, talvez porque, aleluia, você tem travado batalhas emocionais, você tem travado batalhas contra enfermidades que o médico, aleluia, pela medicina não tem cura. Você está travando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você está travando uma batalha espiritual, uma depressão, que você acha que não tem mais jeito para aquilo que você está sentindo, para aquilo que você está vivendo. Mas o Senhor quer te dizer nesta manhã, aleluia, que Ele se levanta por nós. Aleluia, o Senhor se levanta por nós. No Salmo 113 diz que o Senhor olha do céu e se inclina para ver para o que está no céu e na terra. Ele se inclina para nós nessa manhã. Ele se inclina para ti nesta manhã. Aleluia. Para ver o que acontece no céu e na terra. Aleluia, Ele é um Deus que se preocupa conosco, Ele não é um Deus alheio, Ele é um Deus que se levanta ao nosso favor quando nós oramos por um ente querido, pela nossa família, pelos nossos filhos. O Senhor é aquele, aleluia, que nos guarda, que nos livra, aleluia, Ele está aqui nesta manhã, em espírito, alabaçuri canta alamanaia, para nos dar a vitória. Eu vou estar orando em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã em oração eu quero te apresentar, Senhor, aleluia, cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, cada situação que tem se levantado na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas emoções, Senhor, pessoas que têm guardado dentro de si coisas e que somente ela e Deus sabem, Pai. Muitas vezes nem a pessoa que dorme com ela, Senhor, sabe do que acontece com ela, Senhor. Aleluia. Somente ela, o Senhor e o seu travesseiro, Pai. Mas que nessa manhã, Pai, o Senhor esteja visitando pessoas, Pai, em nome do Senhor.
dando vitória, entrando, Senhor, com vitória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ministrando a cura nesta manhã sobre as pessoas que têm enfermidades incuráveis, Pai, que pela medicina não é possível, Senhor, aleluia, encontrar a cura através dos remédios. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus que cura. Alabassuri canta alamanaia. O Senhor é Deus que liberta. Aleluia, seja uma enfermidade espiritual. Muitas vezes nós temos enfermidades que elas são espirituais, muitas vezes nós temos enfermidades que elas são emocionais, aleluia, como a depressão, são espirituais também, às vezes ela vem, aleluia, do mundo espiritual, do espírito. Às vezes é do físico mesmo também, às vezes é uma enfermidade física, mas seja qual for a enfermidade, Senhor, do âmbito espiritual, emocional, espiritual, em nome de Jesus, põe por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, toda enfermidade, Senhor, aleluia, aleluia, que não tem cura nesta manhã, aleluia, que é espiritual. Senhor, ponha por terra toda insônia. Aleluia, que muitas vezes é no âmbito, Senhor, espiritual e emocional. Em nome do Senhor, que os remédios já não dão conta, Senhor. Em nome de Jesus, às vezes é uma epilepsia, às vezes é uma esquizofrenia, às vezes, Senhor, aleluia, são tantas enfermidades, às vezes é um câncer, às vezes, Senhor, aleluia, é um problema de coluna, aleluia, Senhor, Deus, em nome de Jesus, mas nessa manhã vai tocando do alto da cabeça à planta dos pés, aquelas pessoas que estão precisando, Senhor, de uma cura divina, aleluia, Senhor, aleluia, de um milagre, que o Senhor entre, Senhor, aleluia, na vida dessa pessoa com uma restauração divina, com uma cura divina, fazendo um milagre, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, opera um milagre, Senhor. Aleluia, Senhor, que muitas pessoas possam, Senhor, aleluia, aleluia, cantar o hino da vitória, porque, aleluia, tua vitória tem dia e hora marcada pelo Senhor, aleluia, que as pessoas possam, Senhor, aleluia, dar cultos de ação de graças, pela tua mão poderosa, porque o Senhor faz aquilo que ninguém pode fazer, aleluia. Muitas vezes, Senhor, nós chegamos ao ponto, muitas vezes, do Senhor tirar todas as nossas muletas, todas as probabilidades que nós tínhamos e zerar tudo, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que nós estejamos cientes que somente o Senhor pode fazer. Aleluia, o Senhor vai fazer. O Senhor é Deus que faz. Nós vemos inúmeros milagres na Bíblia, Senhor. Aleluia, onde o Senhor até ressuscitou, aleluia, os mortos, Pai. O Senhor é o mesmo Deus de ontem. A Tua palavra diz que é o mesmo Deus de hoje, eternamente. O Senhor não mudou, nós mudamos, mas o Senhor não mudou. Envia a cura, envia a restauração. Envia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Toca, Senhor, em nome de Jesus, no joelho, toca na coluna, toca nos ossos, toca no pulmão, toca nos rins. Toca, Senhor, em nome de Jesus, no baço. Toca, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. No coração, Pai. Faz uma obra, Senhor. Aleluia. Aleluia. No sangue, Senhor, nas veias, nas artérias. Pai, em nome de Jesus, venha nessa manhã, Senhor, aleluia, Senhor, porque existem pessoas que estão passando, Senhor, aleluia, por tribulações, Pai, emocionais e físicas, alabassuri canta alamanaia, Deus, em nome de Jesus, esteja repreendendo todo o mal, pondo por terra todo o mal, em nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra do Senhor, Pai, em nome de Jesus, lava com teu sangue, Pai, esta vida, Pai, aleluia, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai, passa o teu sangue, Senhor, nos umbrais, aleluia, das nossas casas, na entrada, Senhor, dos nossos portões, acampa o teu anjo poderoso, aleluia, Senhor, acampa os teus anjos, Senhor, aleluia, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, aleluia, Senhor, quando nós saímos para trabalhar, quando nós voltarmos, Senhor, aleluia, esteja acampando, porque a Tua palavra diz que o Senhor dá ordem ao nosso respeito, aleluia, em todos os nossos caminhos para nos guardar, Pai, em nome de Jesus, faz um milagre nesta manhã, Pai, aleluia.
da cura, aleluia, da cura emocional, Pai, porque o mal desse século são as enfermidades, Senhor, psicossomáticas, Pai, as enfermidades na mente, aleluia, aleluia, que adoecem também o nosso corpo, Pai. Vem curando toda a depressão, toda a síndrome do pânico, venha curando toda a insônia, todo o mal que tem se levantado, aleluia, Senhor, pelo caminho que ele veio, por 7 ele volte, em nome do Senhor Jesus, vai dando uma ordem, Pai. Aleluia, tua palavra diz que basta uma palavra do Senhor, aleluia, aleluia, e será feito conforme a tua ordem, conforme a tua palavra, em nome do Senhor. Basta uma palavra do Senhor nesta manhã e o Senhor esteja repreendendo todo o mal que tem se levantado nas nossas vidas, toda angústia, toda tristeza, todo desânimo, aleluia, Senhor, em nome de Jesus, toda falta de contentamento, aleluia, toda falta de alegria, Senhor, todo choro que tem durado, Senhor, uma noite, 2 noites, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, eu não sei, Pai. Senhor, envia alegria ao amanhecer, Pai, e abençoa as nossas vidas nesta manhã, Senhor. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus, crendo, Senhor, na visitação, na tua visitação, no teu poder e na tua glória. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada um. Aleluia. Tome posse da sua vitória em nome do Senhor Jesus. O Senhor é aquele que te visita. Ele é o teu socorro bem presente, aleluia, nos momentos que você guarda para si a tua angústia, a tua tristeza, aleluia, que ninguém às vezes te vê chorar, mas o teu coração chora e Deus entende. Você chora e Deus recolhe as tuas lágrimas, você chora escondido, muitas vezes ninguém vê. Aleluia, você chora com a sua alma e ninguém vê, mas o Senhor vê. E Ele nessa manhã entra com resposta, Ele entra com cura, Ele entra com restauração sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, aleluia, sobre a tua saúde emocional, sobre a tua saúde, o Senhor envia a cura, seja no âmbito emocional, espiritual ou físico. Tome posse dessa palavra, porque o Senhor é Deus de milagre, aleluia, o Senhor não mudou, aleluia, nós mudamos, mas o Senhor continua o mesmo, Ele é fiel, aleluia, Ele continua curando, Ele continua salvando, Ele continua libertando, aleluia, nós temos que crer, aleluia, que o Senhor, Ele vai fazer, aleluia, em nome de Jesus, amém? Fique com essa palavra, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.